Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a interpretação do texto bíblico, que é uma questão que sempre aparece, né? Quais são os critérios a serem usados para você interpretar o texto bíblico? Eu vou tomar como referência três referências: um é o Catecismo da Igreja Católica, outro é a Suma Teológica do Tomás de Aquino, e uma terceira é um documento que se encontra no site da Pontifícia Comissão Bíblica. Então, vou falar um pouco sobre esses três documentos. Não? Bom, o Catecismo, lá no parágrafo 116 e 117, ele diz o seguinte, que ele assume o sentido literal do texto, né? É o expresso pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese segundo as regras da reta interpretação. Tá? Todos os sentidos da Escritura se fundamentam no literal. Palavras de São Tomás de Aquino na Suma Teológica. O sentido espiritual também é possível ter, graças à unidade do desígnio de Deus. Não só o texto da Escritura, mas também as realidades e acontecimentos de que se fala podem ter sinais. Então você pode ter um sentido alegórico, podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e assim do batismo. Então veja, esse significado alegórico, ele tem como fundamento um significado literal. Então a travessia do Mar Vermelho é um fenômeno histórico para a igreja. Houve, de fato, travessia de 2 milhões de pessoas passando pelo Mar Vermelho. Isso se extrai disso um significado alegórico, mas isso não desfaz o literal. Temos também o sentido moral. Os acontecimentos referidos na Escritura podem conduzir-nos a um comportamento justo. E o significado anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos no seu significado eterno, a qual nos conduz, ou seja, no grego anagoge, em direção à nossa pátria. Assim, a igreja terrestre é sinal da Jerusalém celeste. Então, é um significado espiritual. Vamos então falar um pouco mais sobre o Tomás de Aquino, né? Que ele é citado aí no Catecismo, né? Essa passagem do Tomás de Aquino. Ele diz o seguinte: se na Sagrada Escritura uma mesma letra tem vários sentidos, o histórico, o literal, o alegórico, tropológico ou moral e o anagógico, tá? Essa pergunta. Bom, mas como o sentido literal é o que o autor tem em vista, e o autor da Sagrada Escritura é Deus, cuja inteligência tudo compreende simultaneamente, não há inconveniente, conforme diz Santo Agostinho, se, mesmo no sentido literal, uma expressão da Sagrada Escritura tem vários sentidos. Então, marcando aqui, por onde se vê que nunca pode haver falsidade no sentido literal da Escritura Sagrada. Tomás de Aquino na Suma Teológica. O sentido parabólico se contém no literal, pois as parábolas têm uma significação própria e outra figurada, e nem é o sentido literal a figura, mas o figurado, pois quando a Escritura se refere ao braço de Deus, o sentido literal não é que Deus há esse membro corpóreo, mas o que é por tal membro significado, ou seja, a virtude operativa. Então, o Catecismo, também ele se refere lá no parágrafo 43, assim: ao falar assim de Deus, a nossa linguagem exprime-se evidentemente de modo humano, mas atinge realmente o próprio Deus, sem todavia poder exprimi-lo na sua infinita simplicidade. Devemos lembrar-nos de que entre o Criador e a criatura não é possível notar uma semelhança, sem que a dessemelhança seja ainda maior. Bom, então joga com os dois. Então, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem tem braços, então Deus tem braços. O texto aqui está dizendo que não é possível notar uma semelhança sem que uma dessemelhança seja ainda maior. Então,
não responde a pergunta, que para o Tomás de Aquino, isso é tomado não no sentido literal, mas no sentido que exista de fato membro corpóreo, mas que o que é por tal membro significado, ou seja, a virtude operativa. Outro exemplo que o Tomás de Aquino cita, tem uma pergunta lá que ele pergunta se Moisés foi o maior dos profetas ou não. Aí ele faz um paralelo com Josué. Aí ele fala assim, maiores milagres foram realizados por Josué, que fez parar o sol, a lua, e por Isaías, que fez retroceder o sol, do que por Moisés, que dividiu o Mar Vermelho. Bom, então, ele está comparando aqui feitos históricos. Então, para Tomás de Aquino, Josué parou o sol, feito histórico. Isaías retrocedeu o sol, feito histórico, aconteceu de fato. Moisés atravessou o Mar Vermelho, aconteceu de fato. Então ele está assumindo o significado literal disso, de todas essas passagens. Então a Pontifícia Comissão Bíblica, ela tem um texto que fala sobre a interpretação da Bíblia na igreja, tem um link aí, ele fala do método histórico crítico, que é correntemente praticado em exegese, inclusive na exegese católica. Mas o método deve estar atento à evolução histórica dos textos ou das tradições através do tempo ou diacronia. Outros métodos insistem na compreensão sincrônica dos textos. Os textos podem ser analisados a partir de dois pontos de vista, o sincrônico e o diacrônico. O sincrônico estuda o modo em que se encontra o texto em determinado momento, fazendo um recorte no tempo. Isso significa que a sincronia abstrai a passagem do tempo. Na sincronia, não importam as mudanças, mas um momento. O método diacrônico, ele estuda a evolução do texto, isto é, as transformações pelo qual ele passa. A esse estudo se dá o nome de diacronia. Por exemplo, o jogo de xadrez, ele serve como exemplo, tá? Se observamos a partida num determinado momento, estamos fazendo um estudo sincrônico da partida. Então, estamos analisando aquela posição específica, uma análise sincrônica. Agora, se observamos os lances anteriores e começamos a imaginar os próximos lances, estamos fazendo uma análise diacrônica. Nesse contexto, podemos afirmar que a diacronia é feita de pequenas sincronias. Então, esse texto da Pontifícia Comissão Bíblica sugere o uso do método histórico crítico e a análise diacrônica dos textos, acompanhando a evolução dos textos. Então ele dá um exemplo, a crítica textual do Novo Testamento. Ele só pôde se estabelecer como disciplina científica a partir de 1800, quando se desligou do texto Receptus. A crítica literária identificou-se muito tempo com um esforço para discernir diversas fontes nos textos. É assim que se desenvolveu no século XIX a hipótese dos documentos, que procura explicar a redação do Pentateuco em 4 documentos, em partes paralelos entre si, mas provenientes de épocas diferentes. Então teria o documento J, que é o javista, o eloísta, o documento E, o deuteronomista, o documento D, e o sacerdotal, que é o P. Então, essa composição do Pentateuco com esses diferentes documentos já faz parte da método histórico crítico e que a igreja aqui já está considerando como aceitável. De maneira análoga, para explicar ao mesmo tempo as convergências e as divergências entre os 3 evangelhos sinóticos, já se recorre à hipótese das 2 fontes, segundo o qual os evangelhos de Mateus e Lucas teriam sido compostos a partir do evangelho de Marcos e do evangelho Q.
Então, veja, nós temos duas hipóteses que foram extraídas dos métodos histórico científico, né? Crítico histórico, e que são aceitas na exegese da Igreja Católica. Entendeu? São como objetos de estudo, são aceitas. Então, os princípios fundamentais do método histórico crítico, em sua forma clássica, são os seguintes: é um método histórico, não só porque ele se aplica a textos antigos, mas ele estuda o seu alcance histórico, mas, sobretudo, porque ele procura elucidar os processos de produção dos textos bíblicos. Processos que são diacrônicos, né? Que evoluem no tempo e que são de longa duração. Em suas diferentes etapas de produção, os textos da Bíblia são dirigidos a diversas categorias de ouvintes ou de leitores, que se encontram em diferentes situações no tempo e no espaço. Tudo isso é para ser levado em conta na hora de interpretar o texto bíblico. É um método crítico, porque ele opera com a ajuda de critérios científicos, tão objetivos quanto possíveis, de maneira a tornar acessível ao leitor moderno o sentido dos textos bíblicos, muitas vezes difícil de perceber. É um método analítico, ele estuda o texto bíblico da mesma maneira que qualquer outro texto da antiguidade e o comenta enquanto linguagem humana. Entretanto, ele permite ao exegeta, sobretudo no estudo crítico da redação dos textos, perceber melhor o conteúdo da revelação divina, que está por trás disso, mas é um texto escrito por pessoas. Diz ainda o texto da Comissão Bíblica, lá do Vaticano: a natureza mesma dos textos bíblicos exige que, para interpretá-los, continue-se o emprego do método histórico crítico, ao menos em suas operações principais. Olha só o que ele diz agora: a Bíblia, efetivamente, não se apresenta como uma revelação direta de verdades atemporais, mas como a atestação escrita de uma série de intervenções pelos quais Deus se revela na história humana. Então não se trata de uma verdade atemporal, se trata de uma verdade que foi colocada ali para aquele contexto específico, para aquelas pessoas, e é isso que deve se analisar. Se aquilo pode ser extrapolado para os outros períodos ou não. Entender aquele contexto. Conclui-se que os textos... então, aí continua aqui o texto, tá? A diferença de doutrinas sagradas de outras religiões, a mensagem bíblica é solidamente enraizada na história. Conclui-se que os escritos bíblicos não podem ser corretamente compreendidos sem um exame de seu condicionamento histórico. As pesquisas diacrônicas serão sempre indispensáveis à exegese. Qualquer que seja o interesse da abordagem sincrônica, elas não estão à altura de substituí-las. Para funcionar de maneira fecunda, elas devem primeiramente aceitar as conclusões das outras, pelo menos em suas grandes linhas. Então, essa é a primeira parte, trata mais ou menos das regras. Na segunda parte, eu já vou trazer alguns casos que esse texto da Comissão Bíblica analisa, textos da Bíblia. Obrigado.